Opa, oficialmente gravando mais uma resolução, questão 24 do nosso simulado, que, se eu não me engano, é a questão 14 de 2016 da FAMEMA. FAMEMA é essa faculdade na qual eu faço medicina, aqui no estado de São Paulo. E, bom, vamos à resolução desta questão. Sempre, antes de ler o enunciado, eu costumo ler o comando do enunciado propriamente, mas aqui é muito pequeno. Então, na agenda de um médico. Então, veja, a minha ideia é, lembrando, eu estou no terceiro ano de medicina, hoje, né, em 2024. Então, cara, eu nem lembro tanto assim, mas eu gosto tanto de matemática que eu consigo resolver essa questão aqui para te ajudar. Na agenda de um médico, há 10 horários diferentes. Então, eu vou pensando aqui, a agenda de um médico tem 10 horários diferentes, disponíveis para agendamento de consultas. Mas ele irá disponibilizar dois desses horários para atendimento de representante de laboratório. Aquele cara que vai ao consultório do médico, dá amostra grátis, sabe? Amostra grátis que a gente gosta. O número de maneiras diferentes que esse médico poderá escolher os dois horários para atender os representantes é: pô, vamos pensar, o cara tem 10 horários. Sei lá, das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 às 12, 12 às 13, aí ele almoça uma hora, 14 às 15, 15, enfim. O cara tem 10 horários. Então a gente pensa aqui, ó. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 horários aí o cara tem. Ele quer escolher dois horários para os representantes. Ele não me disse que precisam ser dois horários seguidos. Eu posso atender um representante às 9 da manhã e outro representante às 6 da tarde. Nada me impede. Então, em um primeiro momento, eu vou ali escolher o horário do representante. Eu tenho 10 opções. Concorda? Eu posso colocar em qualquer horário do meu dia. Então, aqui, primeiramente, eu tenho 10 opções. Boa, perfeito. Agora, em segundo, eu tenho 9 opções. Então, eu escolhi uma opção. Aí depois eu tenho 9 opções. Certo? Então, bom. Aí depois, né, acabaram-se os representantes. Boa, perfeito. Em tese, você tá vendo aí a conta? 10 vezes 9 vai dar 90. Você vai falar, Júlio, você errou. Não tem essa alternativa aí. Pois é, por quê? Porque aqui, quando eu faço 10 vezes 9 desta forma, eu assumo que os representantes são intercambiáveis. Então, eu assumo que faz diferença para o médico atender o representante A às 9 da manhã e o B às 6 da tarde. E aí eu assumo que seria diferente ele atender o B às 9 da manhã e o A às 6 da tarde. Quando, na verdade, é a mesma coisa, atender o representante A às 6 da tarde ou 9 da manhã. Porque ele só quer saber o horário, a quantidade de possibilidades de horários em que ele pode dispor os representantes. Ele não quer saber se, tipo, se eu trocar o representante das 9 com o das 6, muda o quê? Não muda nada para ele, entendeu? E quando isso acontece, significa que eu tenho que dividir pela quantidade de fatores. Eu tenho dois fatores, então eu divido por 2 fatorial. 2 fatorial que é 2, né? Lembrando, fatorial eu faço 2 vezes 1, acabou. Se fossem 3 fatoriais, eu faria 3 vezes 2 vezes 1. Mas no caso não é isso. Se fosse 4 fatoriais, faria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Não, não é isso. Enfim, só explicando o que é um fatorial, para caso você não lembre. Aqui eu tenho 10 vezes 9, 90. Dividido por 2, 45. Boa. Simples, simples, curto e direto, né? Então, eu só quero recapitular a ideia para você aqui. Opa, a ideia é a seguinte: eu tenho um médico com 10 horários no dia dele. E aí, desses 10 horários, ele quer escolher dois para atender aos representantes dele. E aí, desses dois, ele me pergunta: quantas possibilidades eu tenho de horário? Então, eu posso ir lá e colocar um cara às 9 da manhã e outro às 6 da tarde. Aí eu posso colocar um às 9 da manhã e outro às 5 da tarde. 9 da manhã e o outro às 6 da tarde. Enfim, eu teria que ir fazendo isso várias vezes. Aí depois eu faria 10 da manhã e às 6 da tarde. Aí depois 10 da manhã e às 5 da tarde. Sei lá, enfim, assim. E assim eu iria, mas isso daí é muito trabalho. Então, ou eu posso fazer neste formato aqui, ou você vira e fala para mim, Júlio, beleza, eu entendi. Mas, cara, eu tô sacando que isso aqui é uma combinação, né? Não é um arranjo
Porque no arranjo, a ordem importa. Então, se isso fosse um arranjo, eu teria que... Faria diferença para o médico atender o representante A às 9 da manhã e atender o representante B às 6 da tarde. Faria diferença para o médico, mas não faz. Então, a ordem não importa. Ou seja, é uma combinação. Uma combinação de 10 possibilidades, sendo que eu irei escolher duas. E qual que é a fórmula de combinação? Acho que é n fatorial sobre n menos p fatorial, né? Então, eu tenho 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial. Então, eu tenho 10 fatorial dividido por 8 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Eu abro o fatorial dividido por 8 fatorial. E aí eu corto aqui. Isso aqui, ó, veja. Você tá vendo? Eu te falei que eu faço faculdade, que eu nem lembro mais esse trem. O que que faltou? Essa fórmula que eu coloquei aí, pera, essa é a fórmula do arranjo. Agora que eu me toquei, ó, na combinação, eu também tenho um, eu também tenho um p fatorial aqui, né? Eu também tenho um p fatorial, tá ficando muito feio isso, né? Mas, ó, a fórmula da combinação, quem sabe faz ao vivo. É n fatorial dividido por n menos p dividido por p fatorial. Então, você tá vendo? Eu não sou aquele, aquele professor que tentou resolver a questão antes. Então, esta é a fórmula correta aqui de combinação. Na minha fórmula faltou o p, você percebeu? Ah, Júlio, não percebi. Você tá meio sequelado. Volta para dar uma olhada aí no vídeo. Então, ó, n fatorial, 10 menos 8, né? Aqui, ó, 10 menos 8, porque o meu n é 10 e o meu p é 2. Eu vou ter 8 fatorial e aqui eu vou ter 2 fatorial. Aí é só abrir isso aqui, né? 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 8 fatorial e dividido por 2 fatorial. Cortou. Júlio, como você lembra disso ainda? Nem eu sei, meu jovem. Mentira, eu sei sim, né? Eu ensino, na verdade, o pessoal a se lembrar disso ainda por meio da minha mentoria. Eu treino o aluno para que ele passe em faculdade pública de medicina, principalmente. Pronto, 45. Letra C. C de cachorro. Boa? Boa, mais uma resolução feita aí. Eu dei um espaço agora caso você queira tirar um print. E bom, basicamente é isso. Então, veja, eu nem lembrava a fórmula. E eu não preciso da fórmula para resolver. Eu preciso do raciocínio para resolver. E é isso que eu te ensinei aqui lá no início. Espero que você tenha pegado, espero que tenha sido útil para você. E é isso. Te vejo aqui na próxima resolução. Grande abraço.